Eu não sei o que você está precisando, a sua necessidade. Não sei as lutas e as provações que você tem passado. Mas uma coisa é certa: Deus vai te responder nessa tarde. Ele vai falar conosco. Já tem falado e continuará te respondendo. Preste atenção nos detalhes que Deus tem falado já nessa tarde, através dos louvores e através da administração também. Feche teus olhos. Soberano Deus, eterno Pai, aqui nós estamos na Tua presença, Senhor Jesus, para agradecer ao Senhor pelo Seu amor, pela bondade que o Senhor tem nos concedido, pelas benevolências e toda a graça que o Senhor tem nos dado. Senhor, aqui estão, Senhor Jesus, os Teus filhos, ó Pai. Nós queremos pedir ao Senhor que o Senhor venha mostrar para eles novamente, Senhor Jesus. É óbvio, Senhor, que nós sabemos que o Senhor é um Deus de amor perpétuo e constante, é o seu amor. Mas tem pessoas que entraram aqui hoje nessa tarde e desacreditaram do amor do Senhor. Pessoas que estão entristecidas internamente, pessoas que estão desistindo dos seus sonhos, dos seus projetos, estão se sentindo abandonadas e hoje vieram aqui à tarde, talvez nem esperando, ó Deus, uma resposta, mas eu tenho certeza que o Senhor está falando com ele nesta tarde. Senhor, abraça a tua igreja, abraça-nos nesta tarde, Senhor Jesus, com o seu amor, com a sua graça, com a sua benevolência. Fala conosco nessa tarde, Deus. Uma certa feita nós sabemos que o Senhor é o amor, a essência perfeita do amor. E o Senhor, como essência perfeita do amor, nós queremos pedir a Ti, ó Pai, que o Senhor venha trazer tranquilidade, que o Senhor venha trazer refrigério, que o Senhor venha trazer a paz, amor. Abraça os Teus filhos neste momento, Senhor, pois a Tua palavra diz que verdadeiramente o Senhor tomou sobre si todas as nossas dores e as nossas enfermidades. O Senhor levou sobre si, mas nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido o Senhor foi. Mas nós sabemos porque o Senhor tomou sobre si todas as nossas dores, as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz está sobre o Senhor, e pelas suas pisaduras, Senhor, nós somos sarados. Nós queremos agradecer ao Senhor pelo seu amor, e que o seu amor venha nos abraçar, venha nos constranger, venha nos levantar, venha nos dar força, venha nos dar ânimo, venha nos dar coragem, venha nos tirar do limbo, do vale da provação. Eu creio na Tua palavra, eu creio na Sua promessa, nós cremos no Seu poder e no Seu agir, e nós queremos pedir ao Senhor que o Senhor venha fazer os Teus filhos lembrar do Seu amor nesta tarde, ó Deus, através da palavra e através do Seu poder. É o que nós pedimos ao Senhor e te agradecemos, em nome santo do Teu Filho amado e pelo Jesus. Amém, Senhor. Amém, Senhor da glória. Aleluia. 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 O Emerson. Oh, glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Senhor. Graça e paz a todos. Todos são convidados a tomar vossos assentos. Em nome do Senhor Jesus, nós vamos meditar na palavra, e hoje nós temos aqui como tema para a nossa meditação o tema sobre libertação. O que é libertação e como acontece em nossas vidas? É um tema muito amplo na Bíblia Sagrada, mas nós vamos considerar alguns pontos essenciais, importantes, sobre esta verdade presente que nós encontramos no Evangelho Eterno do Senhor Jesus. Com esse pensamento, eu convido você a abrir sua Bíblia no livro de João, no capítulo 8, no versículo 32. João, capítulo 8, verso 32. Quem tem Bíblia aí pode acompanhar ou abrir o seu celular. Aqui nós encontramos a palavra do Senhor Jesus, onde ele se expressa da seguinte maneira: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.
Irmãos, de acordo com esse texto bíblico, nós aprendemos que só a verdade pode libertar. Somente a verdade que vem de Deus pode trazer libertação às nossas vidas, a todo aquele que busca e deseja. Libertação do quê? Libertação dos vícios, dos pecados, das maldições. Ela nos liberta dos nossos inimigos espirituais, do engano e falsos conceitos. Mas nós encontramos aqui uma condição nas palavras de Jesus: conhecereis. Nós devemos buscar conhecer a verdade, pois o Senhor Jesus diz aqui no verso 33 que o conhecimento da verdade é o que traz libertação. Razão porque muitos no mundo não estão libertos, porque não conhecem a verdade, não buscam conhecer esta verdade, pois somente a verdade pode libertar. Biblicamente, existem 5 colunas da verdade que traz libertação. Quais são essas 5 colunas que apresentam a liberdade? Como podemos adquiri-la? No livro do profeta Jeremias, capítulo 10, versículo 10, nós podemos numerar como a primeira verdade. São 5 colunas. Jesus disse: conhecereis a verdade vos libertará. Então, qual seria a primeira verdade? Então, Jeremias 10, 10. Vou abrir aqui a minha tradução, que é a João Ferreira de Almeida atualizada. Ela é melhor aqui para esse texto. Então diz assim, Jeremias 10, 10. Primeira parte do verso 10. Mas o Senhor Deus é a verdade. Ele mesmo é o Deus vivo e o Rei eterno. Amém? Então a primeira verdade que nós devemos conhecer para a libertação é conhecer quem? Deus. Deus é a verdade, é a primeira coluna central da libertação na vida de um ser humano. Mas qual seria então a segunda? A primeira nós sabemos que é Deus, né? Conhecer a Deus traz libertação. A segunda verdade, não tão diferente, mas apresentando agora um Deus encarnado, seria Jesus Cristo, como a segunda coluna da verdade que traz libertação. E nós encontramos no Evangelho de João, no capítulo 14, versículo 6. João, no capítulo 14, versículo 6, o próprio Senhor Jesus, ele se expressa da seguinte maneira: conhecereis. Quem pode ler para mim? Alguém abriu aí? João. Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ok. Então Jesus, ele pronuncia essas palavras dizendo que ele próprio é o quê? A verdade. Eu sou o caminho, a verdade. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Segunda coluna bíblica do que é a verdade para a libertação. Jesus, o Deus encarnado, ele traz libertação. Só ele é o nosso Salvador e o nosso intercessor. Se Deus, o Pai, é a primeira coluna da verdade, a Bíblia o apresenta assim, Jeremias 10, 10, o Deus da verdade. Se Jesus também é a verdade, quem seria a terceira coluna? Que seria a verdade para a libertação do ser humano? Quem? O Espírito Santo. Isso. Então vamos ver esse texto aqui em João, no livro de João, no capítulo 16, versículo 13. João, capítulo 16, versículo 13. O texto bíblico diz, o Senhor Jesus, falando sobre a vinda do Consolador: mas quando vier aquele Espírito da verdade, o Espírito Santo aqui é chamado de verdade, e Jesus disse que é a verdade que liberta. Então o Espírito Santo também é libertador. Assim como o Senhor Jesus,
e o próprio Deus Pai, que é a verdade. Então nós temos que buscar conhecer quem? Deus. A doutrina da verdade, né? Doutrina da Trindade, ela nos apresenta quem é Deus, os seus atributos, o seu amor, a sua misericórdia e a salvação para o ser humano. Assim Jesus disse, então conheça a verdade e essa verdade vai libertar. Mas o interessante é que na continuação do verso 13, diz assim, ó, o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Percebe que o Espírito Santo, ele não guia uma pessoa em meias verdades. O Espírito Santo, ele guia em toda a verdade. Ele nos ensina e ele fala conosco tudo aquilo que ele ouviu, aprendeu de Jesus e de Deus Pai. Então isso é fundamental para a nossa libertação, para que nós venhamos conhecer toda a verdade. Diz aqui no verso 13. Mas eu disse que são 5 colunas, né? Nós falamos 3. Qual seria a quarta coluna? Ainda no Evangelho de João, aqui no capítulo 17, versículo 17. O que mais é a verdade? Pois Jesus disse que ela nos liberta. Alguém pode ler para mim, por gentileza? Alguém encontrou? João 17. Santifica-os na verdade. A tua palavra. A tua palavra é a verdade. Ok, muito bem, obrigado. A palavra de Deus é também a verdade que liberta. Amém. Ok? Então, conhecer a Bíblia traz libertação? Sim, traz conhecimento. Jesus falou, você tem que conhecer a verdade para ser liberto. E através do estudo da Bíblia, nós saberemos o caminho para o céu, para a eternidade. Você não será enganado se você seguir essas orientações da Bíblia Sagrada. Ela nos liberta, nos mostrando a verdade. Só a Bíblia, ela tem essa função, pois é a palavra do próprio Deus. E o próprio versículo 17 diz que esta palavra nos santifica. Santificai-vos, né? Na verdade, a tua palavra é a verdade. Então aqui está o segredo, que é a santificação. É através do estudo da palavra de Deus que nos liberta, que é a palavra do nosso Salvador, que é guiada pelo Espírito Santo. Então você vê que as 3 pessoas da divindade, ou da Trindade, que nos liberta, tudo está relacionado à sua palavra escrita. Isso nos traz libertação. Então nós mencionamos aqui 5 colunas, né? Falamos aqui de 4. Qual seria a quinta? Que nos apresenta também o que é verdade, pois a verdade é o que liberta. Vamos agora no livro de Salmos. No livro de Salmos, no capítulo 119. Deixa eu abrir minha Bíblia aqui. Salmos 119. Vamos ler aqui o verso 142 e depois o verso 151. Tá? Então vamos lá. Salmos 119, versos 142 e 151, que diz assim: o que é também verdade? A tua justiça é justiça eterna, e a tua lei é a verdade. Versos 50 e 151. Tu está perto, Senhor, e todos os teus mandamentos são verdade. Então conhecer os mandamentos de Deus também traz libertação, pois é chamado também de verdade. E no versículo 45, aqui no mesmo capítulo, no versinho 45, diz assim: e andarei em liberdade, pois busquei os teus mandamentos. Andarei em liberdade, pois eu busquei os teus mandamentos. Então aqui nós temos 5 colunas do que constitui a verdade. E a verdade, ela nos liberta. A lei de Deus, ela nos ensina a amar a Deus e ao próximo como a nós mesmos.
Então essas 5 colunas que a Bíblia apresenta como verdade bíblica, elas trazem libertação. Conhecer quem? A Deus, a Jesus Cristo, o Espírito Santo, a sua palavra, a Bíblia e os seus mandamentos. Agora ocorre uma observação importante. Quando nós estudamos o livro do Apocalipse, principalmente o capítulo 12, nós vemos ali a história de um anjo que foi expulso do céu e ele conheceu toda a verdade. Qual é o nome desse anjo? Lúcifer, que ficou conhecido como Satanás. Ele veio do céu, ele foi expulso do céu, pois ele causou uma rebelião. Ele conheceu toda a verdade? Conheceu. Ele conheceu a Deus, pois ele morou no céu. Ele conheceu Jesus, ele conheceu o Espírito Santo, ele conhece a palavra, ele conhece os mandamentos de Deus, a vontade revelada. Mas Jesus disse que conhecereis a verdade vos libertará. Por que a verdade não libertou ele? Por que ele não se arrependeu? Por que o diabo não deixa de ser diabo? Pois ele conheceu toda a verdade, e a verdade é para libertar. Por que o diabo então não se converte, não se liberta? Aqui tem uma advertência para cada um de nós. Vamos ler o texto bíblico, o que aconteceu com ele. O caso dele já é selado, já não tem mais oportunidade, mas é uma advertência para cada um de nós que estamos conhecendo essa verdade. Eu convido você a abrir mais uma vez a palavra de Deus no Evangelho de João, no capítulo 8. João, capítulo 8, versículo 44. João, capítulo 8, versículo 44. Aqui nós encontramos a resposta. Falando aqui a um grupo de judeus apostatados que não aceitaram a verdade, Jesus se expressa assim: vós tendes por pai o diabo e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade. Não se firmou na verdade. Aqui está a resposta. Ele conheceu toda a verdade, mas ele não se firmou. Ele não teve firmeza na verdade. Então aqui está a advertência para cada um de nós. Não basta apenas conhecer. É preciso o quê? Praticar. É preciso viver a verdade. Diz aqui que Satanás, o diabo, ele conheceu a verdade, mas ele não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então cabe a cada um de nós o quê? Colocarmos em prática o conhecimento adquirido. É necessário nós buscarmos todos os dias um relacionamento com Deus, conhecer o Senhor Jesus, pedir o Espírito Santo em nossas orações, estudar a Bíblia, a palavra de Deus, que também é verdade, obedecer os seus mandamentos, pois eles são verdadeiros e trazem liberdade ao ser humano. Mas nós não podemos permitir que o nosso inimigo espiritual venha nos enganar e que nós não venhamos a ser firmados na verdade, que é o objetivo dele. Então que nós possamos buscar essa firmeza, que através do Espírito Santo nós possamos ser firmes, não vacilar, que nós possamos ter isso em nossas mentes. Então nós conhecemos a verdade, estamos firmes nela. E para finalizar essa meditação, eu quero ler com vocês aqui Hebreus, no capítulo 2, verso 1. Hebreus, capítulo 2, verso 1, que nos traz aqui a seguinte recomendação sobre este assunto. Diz assim, Hebreus 2, 1: portanto, convém atender com mais diligência para com as verdades que já temos ouvidos, para que, em tempo algum, nos desviemos delas. Amém? Amém. Então, um conselho bíblico aqui que nós possamos, com mais zelo,
se apegar às verdades reveladas, aquilo que nós já temos ouvido. Então, que o Espírito Santo ele nos ajude a afirmarmos na verdade, pois ela é a única que pode nos libertar deste mundo de perigo. Amém? Amém. Vamos estar de pé? Senhor, eu te agradeço, a Deus, pela vida do Emerson e que nos traz uma palavra de libertação. Obrigado, Deus, pelo conhecimento que o Senhor tem dado ao teu filho. E eu quero te pedir especificamente aqui por cada um de nós, que a gente venha cada dia mais conhecer, cada vez mais profundo, entendendo, conhecendo a pessoa, a tua pessoa, o teu caráter, do teu filho, do teu espírito, que a gente possa ler, se apaixonar por essa palavra e entender que os seus mandamentos, que nos evitam de tropeçar, que nós possamos saber, conhecer, se apegar, se esforçar, escrever nos umbrais das nossas portas, escrever na tábua dos nossos corações, meditar e saber que a tua verdade é o que funciona, a tua verdade é o que liberta, a tua verdade é o que muda, que molda caráter e corações. Muito obrigado por essa tarde, que nós possamos estar na quinta-feira reunidos e buscar esta libertação, porque às vezes é uma falta de conhecimento, às vezes é uma falta de um toque, às vezes é uma falta de um discernimento, e que vidas estão sendo afundadas no pecado, e nós cremos que o Senhor pode libertar. Obrigado por essa palavra, que nós possamos viver e praticar, apegando-nos a essa verdade, praticando essas 5 colunas, porque o Senhor é o caminho, é a verdade e a vida. Abençoa cada um que participou, que ajudou na realização deste culto, nos abençoa nessa tarde, e todo este grupo também, toda essa academia, todo o nosso país, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Nós estamos nos reunindo quinta-feira também, e aí a gente faz uma roda, a gente discute. E se você tem alguma coisa, você está com dificuldade de ser liberto, que você traga isso, a gente vai estar orando também na quinta e na sexta-feira de manhã. Convide mais pessoas, tem pessoas aí que estão presas por causa do álcool, por causa de tantos vícios ruins. E às vezes um convite seu pode fazer diferença. Que Deus vos abençoe. Amém. Pausa.